Aí, vou começar. Gente, então, né, a live hoje é sobre como se tornar uma mulher mais interessante. E eu vou falar aqui 5 pontos, tá? 5 pontos muito importantes que fazem com que qualquer mulher no mundo, seja qual for o corpo que ela tenha, seja qual for a estética que ela tenha, tudo, ela consiga de fato se tornar uma pessoa mais interessante. Inclusive, eu ouço muito isso das minhas alunas, quando elas mudam de fato a energia delas, que elas falam comigo, nossa, todo mundo tá notando que eu tô diferente. Nossa, as pessoas estão me elogiando mais, as pessoas estão, sabe, sentindo que eu realmente mudei, sentindo que eu realmente tô diferente, que aquela mulher insegura, com baixa autoestima, não existe mais. Eu tô sentindo essa diferença, as pessoas também estão sentindo. A gente, de fato, se torna mais interessante quando a gente vive, quando a gente faz essas coisas que eu vou falar aqui, tá bom? A primeira delas, muito importante, inclusive minhas alunas, elas, dão um show em todas as coisas. Essa primeira aqui, principalmente, que é a seguinte. Elas são interessadas, em primeiro lugar, pela vida delas. Sim. Por quê? Porque, infelizmente, gente, ainda tem muitas mulheres vivendo em função dos homens. Em função do que eles querem, em função do que eles pensam, em função em agradá-los, em função em ser a mulher certa, em função. Sabe? Que é uma busca desesperada por ser aceita, por ser amada, por ser reconhecida por esses homens e finalmente viver o relacionamento que elas querem. E aí, tudo sobre esse homem importa. Tudo. Onde ele trabalha, o que ele faz, com quem que ele trabalha, a hora que ele entra no trabalho, a hora que ele sai, o churrasco que ele tem com os amigos todo fim de semana, a família, a mãe que tem um problema não sei o que, a irmã que mora não sei aonde, não cuida da mãe, e não sei o que, e nananã, e a roupa que ele comprou e que ele te contou que vai ter que trocar, e nananã. Tudo gira em torno do homem. E a vida dessa mulher, ela vai levando, sabe? Ela vai pro trabalho, ela acorda tarde, em cima da hora, faz as coisas tudo correndo. Ela chega no trabalho, ela faz ali o mínimo que ela pode fazer, simplesmente pra dar 6 horas da tarde ela ir pra casa, entendeu? Por quê? Porque ela vai chegar em casa, ela vai descansar e também ela vai poder ficar conversando mais tempo com esse cara. Não é mesmo? A vida dessa mulher, ela vai sendo levada, assim. Aí a amiga dela chama ela pra sair, ela fala, ai, amiga, não sei. Porque, né, vai que ele me chama pra alguma coisa. Então, eu não vou marcar com você ainda, tá? Eu vou ver, depois a gente conversa. A vida dessa mulher se concentra no cara. No cara. O cara da vez, né? O cara que ela tá ficando naquele momento. Aí ela fica vivendo em função desse cara e a vida dela fica lá, sendo levada do jeito que dá, entendeu? Mais ou menos do jeito que dá. E pra você, de fato, se tornar uma mulher mais interessante, você tem que fazer da sua vida o centro. O centro. Gente, quando eu falo centro, não é... Porque eu sei que muita gente pensa assim, Daniela, mas eu trabalho, eu tenho minha vida, né? Eu tenho as minhas amigas, eu tenho a minha família. Ele não é o centro da minha vida. Não. Não é o centro da sua vida, não. É você que fica stalkeando o Instagram dele, com quem que ele tá, onde que ele foi, que horas que ele voltou, e aí você manda print para suas amigas da sua conversa com ele. Não, porque ele mandou isso aqui é muito estranho, isso aqui é muito esquisito, isso aqui é uma coisa muito... Eu não consegui entender direito o que ele quis dizer com isso. Amiga, me ajuda. Aí você tá lá, você e sua amiga tentando desvendar esse mistério, né? Não tem mistério nenhum, ele falou o que ele quis dizer mesmo. Mas você tá lá, não, porque tem uma coisa errada. E aí, ele manda, ou ele não te responde, ou então ele manda uma coisa que, sei lá, na sua cabeça é uma coisa estranha, o seu dia acaba. Seu dia acaba, não, porque ele não me respondeu. Não, porque ele me respondeu uma coisa, né? Tem alguma coisa acontecendo, deve ter uma outra mulher na jogada. Você não está vivendo a sua vida, você está vivendo a vida desse cara. A sua vida não é prioridade pra você, a vida desse cara é. O que ele está pensando, o que ele está fazendo, com quem que ele tá, onde que ele vai, o que que ele faz, o que que ele quer. Tudo sobre ele se torna o centro da sua vida, mas a sua vida mesmo está passando. Entendeu? Por quê? Porque você está muito dedicada a ficar, né, vivendo em função dele. E isso te torna desinteressante. Automaticamente. O cara pode nem sonhar que você stalkeia as redes sociais dele. Ele pode nem imaginar que você já descobriu que ele tem 3 primas que moram nos Estados Unidos e que talvez ele vá pra lá nas férias e que... Ele pode nem sonhar que você sabe de tudo isso. Mas ele sente. Ele sente que a sua energia é carregada. Ele sente que a sua energia é de expectativa, é de peso. Entende?
E aí, o que acontece? Ele pensa, nossa, tô sentindo uma coisa estranha com ela, sabe? Eu tô, sei lá, percebendo que ela tá meio ansiosa, ou então que não sei explicar, mas tô sentindo ela esquisita. E às vezes ele não sabe nem explicar, gente, mas ele sente que tem uma coisa errada. É energia pesada, entendeu? Energia pesada não mente, gente, não mente. E aí, do nada, as coisas dão errado. Acontece, do nada, né? Do nada, as coisas dão errado, acontece. Então, primeiro item pra você ser uma mulher mais interessante. Se interesse, em primeiro lugar, pela sua vida. Não pela vida desse cara. Não interessa se ele tá curtindo foto de fulana sem camisa, de fulana de bunda de fora, de ciclana. Não interessa, não te importa saber disso. Ele está solteiro e ele vai fazer se ele quiser. Ele vai fazer. Assim como você mesma poderia estar fazendo. Você poderia estar conversando com outros caras, você poderia. Porque essa é a sua vida. A sua vida é você que vive. É você que conversa com quem você quer, você que sai com quem você quer, você que flerta com quem você quer, você que conhece quem você quer. A vida dele é fazer isso na vida dele. E você não vai impedir. Então pare de ficar vivendo a vida dele, porque isso vai te tornar 1000 vezes mais interessante, inclusive, ok? Próximo passo, muito importante também. Para você ser uma mulher interessante, você tem que ter uma vida interessante. O que é você ter uma vida interessante? É ter uma vida que você ame, ter uma vida que você aproveita, né? Ter uma vida que você viva, de fato. Então, próximo passo. Se ir atrás das coisas que você se interessa, ler, pesquisar, se informar, viver as coisas que te interessam. Isso é ter uma vida interessante. Isso é ter uma vida interessante. E às vezes eu recebo um direct de mulher falando assim, ai, Daniela, porque como ter assunto, né, com um cara que eu tô saindo? Como não deixar o assunto morrer? Como manter ele interessado? O que todas essas perguntas mostram pra mim? Que o item 1, essas mulheres já não fazem. Elas não se interessam em primeiro lugar pela vida delas. Elas se interessam em primeiro lugar pelo cara. Então elas estão tentando manter aquele cara, segurar ele ali, entendeu? Não vai dar certo. Já o item 1 já não deu certo. E o item 2 que eu tô falando agora, que é de você ter uma vida interessante, você ir atrás das coisas que te interessam, você viver isso te torna uma pessoa interessante. Por quê? Porque você tem assunto. Olha que coisa incrível! Daniela, como ter assunto? Como conversar? Como não sei o quê? Falando sobre o que você gosta. Falando sobre a sua vida. Perguntando o que te interessa. Querendo saber da vida desse cara. Simples, simples. Ai, Daniela, mas sei lá, às vezes eu sinto que acaba o assunto. Tá. E aí eu te pergunto, quantos livros você leu do último ano pra cá? Quantos livros você leu? Quantos cursos você fez, que sejam online ou presencial, enfim, pelo assunto que te interessa? Quantos você fez do ano passado até aqui? Quantos lugares diferentes você conheceu? Não tô falando assim de viagens, internacionais, não. Não, em quantos lugares diferentes você foi dentro da sua cidade nesse tempo? Ah, Daniela, eu sempre faço as mesmas coisas. Difícil ter assunto assim, difícil. Ah, eu só vou naquele barzinho que fica na esquina da minha casa e às vezes tem churrasco na casa da minha amiga. Pô, massa. Você tem onde você não explora, você não conhece, né? Você não descobre. Difícil. Como é que você vai ter assunto com as pessoas? Fica mais difícil. Você fica mais restrita a um mundinho pequeno, que conversando e tal, as coisas, né? Chega um ponto em que não tem mais o que falar, Não é mesmo? Difícil, complicado. E isso tá tudo ali, ó, no item 1. Ser interessada na sua própria vida. Se conhecer, saber o que você gosta, se explorar, sabe? Se você não faz isso, não tem como você ser uma mulher interessante. Fica difícil. Terceiro ponto. Esse aqui, muito bom. Mas talvez seja o mais difícil de todos. Tá bom? Que é o seguinte. Saber ficar em silêncio. O que isso significa? Só consegue ficar em silêncio quem gosta da sua própria companhia. Viu, gente? Isso é verdade. Muitas pessoas não gostam da própria companhia. Muitas pessoas não conseguem ficar sozinhos, fazer coisas sozinhas, não conseguem decidir, tomar simples decisões sozinhas. Você precisa sempre da opinião dos outros, entendeu? Por quê? Porque o próprio silêncio delas incomoda.
Só que a gente precisa aprender a ser feliz sozinha, gente. A gente precisa aprender a ficar na nossa própria companhia. Por quê? Porque existem momentos no relacionamento também, né? Não só por esse motivo, mas também existem momentos no relacionamento em que você vai estar ali com o cara, depois de beijar ele, depois dos amassos, depois do sexo, ou depois de simplesmente vocês estão lá jantando, assim. Sempre vai existir, naturalmente, um momento de silêncio. Não é mesmo? Seja porque naquele segundo você não tá lembrando de nada pra falar, ele também não. Ou então vocês estão esperando alguma coisa. É uma coisa natural, um silêncio, alguns minutos de silêncio. Isso é uma coisa natural, isso acontece. Só que se você não sabe ficar em silêncio com você mesma, você também não vai saber ficar em silêncio ao lado de um cara. Você não vai. Você não vai saber. E aí o que vai acontecer? Você vai ficar ansiosa querendo criar assunto. Tipo assim, então, nossa, aí você vai fazer uma pergunta nada a ver, uma pergunta idiota. Tipo assim, nossa, você gosta de Coca-Cola? Você gosta de Coca-Cola? Tipo, cara, como assim você gosta de Coca-Cola? Vê se isso é uma pergunta, entendeu? Vê se isso é uma pergunta. Tá, até é uma pergunta, óbvio que é uma pergunta, mas é uma pergunta boba, uma coisa tipo assim, né? Você gosta de Coca-Cola? Nossa, entendeu? E não que vocês tenham que ter assuntos, meu Deus, espetaculares, não é isso. Mas se você não consegue, assim, naquele momento que fica um silêncio entre vocês dois, você fica nervosa, você fica ansiosa, o que isso mostra? Que você não sabe ficar em silêncio nem com você mesma. Como é que você vai ficar em silêncio junto com alguém? É angustiante, entendeu? A gente fica angustiada quando a gente não sabe ficar em silêncio com a gente mesmo. E aí o que acontece? Você fica tensa, ansiosa, querendo entreter esse cara o tempo inteiro como se ele fosse uma criança. Tipo, sabe aquela criança assim que não para quieta? E você tem que ficar entretendo ela o tempo inteiro pra ver se ela sossega um pouco? Com o cara, o que passa na sua cabeça? Nossa, se eu não falar nada, ele vai me achar desinteressante. Ele vai achar que não tem assunto, né? Tipo, o clima do silêncio, se você não sabe ficar em silêncio com você mesma, é uma angústia. É angustiante. E aí você vai ficando ansiosa com aquilo e tal. E assim, não precisa. Não precisa. Entende? Isso vai acontecer. Às vezes eu fico em silêncio com o Natan. Ah, Daniela, você tem 8 anos de namoro. Tem 8 anos de namoro. Mas também, quando a gente se conhecia, acontecia ficar uns minutos em silêncio. Não é o fim do mundo. Entendeu? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Não tem problema. Igual eu falei das perguntas que eu recebo aqui no direct, né? Como manter o assunto? Como ter assunto? Poxa, será que você precisa tá conversando com o cara o tempo inteiro? O tempo inteiro tá ali no WhatsApp, tipo... Não, porque ele tem que me responder. Não, gente, olha como é que esse, inclusive, é um sinal de que a gente não consegue ficar em silêncio. Quando a gente tem que ter atenção o tempo inteiro. Vocês percebem como que isso é um sinal muito claro disso? Bom, mais um ponto. Agora vamos para o ponto 4. Muito bom também. Gente, é o seguinte, esse aqui, mulheres independentes têm muita dificuldade em entender isso aqui. Que é o seguinte... Não mulheres independentes assim, não somente por serem independentes, mas mulheres muito autossuficientes. Eu acho que essa que é melhor. Mulheres muito autossuficientes têm dificuldade em entender isso que eu vou falar agora. Mas preciso dizer, que é o seguinte. Você ser dona da sua vida, o que isso quer dizer? Né? Você tomar suas próprias decisões, você ir atrás do que você quer, você ser independente sim, porque isso é muito importante, mas sem perder a sua feminilidade. Por quê? Porque tem muitas mulheres hoje que estão fazendo o papel dos homens dentro da relação. Elas estão numa posição de querer controlar tudo, de querer dar conta de tudo, de querer abraçar o mundo e a relação para que tudo saia como ela gostaria que fosse. E aí ela não deixa o cara fazer a parte dela. Simplesmente assim. Então, com isso, ela se torna rígida, ela se torna pesada, ela se torna extremamente tensa. Então, conviver com uma pessoa assim, você tem medo de fazer qualquer coisa. Então, você sabe que a pessoa, né? Você fica assim, meu Deus do céu, será que eu posso dizer? Será que eu não posso dizer? Será que eu posso pedir? Será que eu não posso pedir? Você fica com medo, porque a pessoa, tudo que você faz, ela já vai... Não faz isso, não faz do jeito tal. Então, ela já resolveu, ela não deixa você fazer nada. E, gente... Nessa coisa do controle excessivo, as mulheres estão perdendo a feminilidade delas. De fato elas estão. Parece que elas estão o tempo todo dando ordens no sentido de faz o que eu quero que você faça, do jeito que eu quero que você faça, ou então não, tem que ser assim, senão não tá bom. Elas estão perdendo a leveza que a mulher naturalmente tem.
Vocês veem eu falando que mulher é mais emocional? Vocês veem eu falando aqui que mulher é instintivamente mais intuitiva? Isso é natural, isso é maravilhoso, isso é lindo. A mulher, ela flui, entende? Ela flui. Isso é da nossa essência. Só que essas mulheres que têm essa coisa de controle excessivo, elas não deixam as coisas fluírem. Então elas vão se tornando rígidas, grossas, estúpidas, acredite, elas vão se tornando assim, desse jeito, entendeu? E aí o homem sente que ele tá lidando com quem? Com outro homem. E aquela coisa da atração se quebra. Então, gente, vocês têm sim que ser dona da vida de vocês. Vocês têm que saber sim o que vocês querem para a vida de vocês. Vocês têm que saber sim se impor, se colocar em primeiro lugar. Mas isso não é você perder a sua essência. Isso não é você ser rígida, você ser dura, você ser controladora, você querer tudo do seu jeito. Isso não é relacionamento. Vocês entendem? Como que relacionamento é troca? Como que relacionamento é eu dou e eu recebo, eu dou e eu recebo? É isso. Então, para ser uma mulher mais interessante, muitas mulheres precisam fazer esse item que eu tô falando aqui. Que é de voltar para a energia feminina delas, que é a energia predominante. Não é a única que a gente tem, não. Mas é a predominante, tá? Que é a nossa energia natural, é a nossa essência. Simplesmente. Deixar um cara fazer uma gentileza não é nada de ruim. É ótimo. Que ótimo, ele vai se sentir útil. Ele vai se sentir bem de fazer isso. Ele vai ficar feliz que ele consegue te surpreender. Isso é relacionamento, gente. Vocês não ficam felizes quando vocês conseguem surpreender uma amiga de vocês, é aniversário dela, vocês levam um presente que ela gosta, que ela fica feliz. Os homens é a mesma coisa. Se ele conseguir ser útil pra você de alguma forma, seja te dando um presente ou te ajudando de alguma forma, fazendo uma gentileza pra você, você vai ficar feliz, ele vai ficar feliz de ver que ele conseguiu fazer isso por você. Então não seja dura, não seja rígida, não seja pesada, sabe? Porque isso não faz bem pra ninguém. Acreditem. Sem contar que a gente fica exausta, extremamente cansada, a gente fica sobrecarregada sem precisar. Todo mundo sabe que todo mundo aqui é capaz de segurar sacolas, não é mesmo? Malas, empurrar malas, todo mundo aqui é capaz. Todo mundo aqui trabalha, todo mundo aqui tem o seu próprio dinheiro, a sua própria vida. Maravilhoso, perfeito. Mas isso não quer dizer que você tenha que recusar, simplesmente por orgulho, uma ajuda de alguém que te ofereceu, de um cara que te ofereceu. Ou então, sei lá, falar, eu não preciso de você, não. Ou então, sei, ele quer te dar um presente, ou ele quer pagar uma conta, e aí você vira e fala, não preciso disso. Não. Calma, sabe? Se você preferir dividir pelas suas razões lá, você fala, nossa, eu prefiro dividir, mas a próxima vez eu deixo você pagar. Ou então, nossa, mas a próxima vez você podia fazer um jantar pra mim, eu adoro risoto. Risoto, minha comida preferida. Sabe, você mostra pra pessoa que você tá aberta a receber. Isso é muito importante, gente, isso é importantíssimo, ok? Último item que faz com que você se torne uma mulher mais interessante. Você se sentir uma mulher interessante. Gente, sabe por que eu já reparei? Que quando eu uso esse filtro aqui, inclusive olha como é que isso veio na minha cabeça agora do nada. Quando eu uso esse filtro aqui, de óculos, que eu adoro óculos, eu não sei se eu já contei isso pra vocês. Adoro óculos, mas eu não uso. Acho lindo, toda vez que eu vou na ótica com alguém, eu fico lá experimentando os óculos de grau e eu não uso nenhum, entendeu? Eu não compro nenhum, mas eu adoro. Aí, desde que eu encontrei esse filtro aqui, eu tô amando ele. E vocês acreditam que eu me sinto mais interessante quando eu tô usando ele? Eu me sinto, assim, mais intelectual quando eu tô usando ele. Olha que coisa louca, mas é verdade. Acho que é por isso que eu tô adorando usar ele. Mas, enfim, sintam-se interessantes. Sintam-se realmente interessantes. Aí, Daniela, mas como que eu vou me sentir interessante? O que pra você é uma pessoa interessante? O quê? O que essa pessoa tem? O que é uma coisa que você olha e você fala, nossa, eu admiro isso, sabe? Eu admiro. Quando eu era nova, quando eu era mais adolescente, assim, tá? Eu lembro que as pessoas que eu admirava, que eu achava pessoas interessantes, que eu falava, nossa, a pessoa é muito interessante, né? E tudo. Que eu achava inteligentes, que eu achava, assim, pessoas que sabiam conversar, sabe? Pessoas que te despertam uma coisa. Eram pessoas que tinham uma postura elevada,
sabe, postura, assim, a pessoa tá sempre te olhando, assim, de olho no olho, a pessoa tem firmeza, isso que eu quero dizer, firmeza. E eu não tinha isso naquela época, eu não tinha. Mas eu comecei a reparar que eu admirava as pessoas que tinham isso. Firmeza, pessoas que te olham no olho, que falam com você firme, que têm certezas sobre as coisas que elas gostam, que elas querem, sobre as opiniões delas. E eu não falo certeza, gente, no sentido de você ficar impondo o que você acha pros outros, não. Não é nesse sentido, não, ficar tentando convencer os outros, não é isso, não. Eu falo certeza no sentido assim, eu acredito nisso, eu acho isso, essa é a minha opinião. Eu vi isso, eu concluí que... Mas o que leva essas pessoas a ter certezas, a acreditar em coisas, a ver sentido nas coisas? Elas se interessarem por essas coisas, por coisas que para elas faz sentido. Item 2 aqui, ó, pesquise, leia, aprenda coisas novas, se explore. Vocês entendem como que tá tudo conectado? Tudo conectado. Tudo conectado. A forma como a gente se porta, sabe? A firmeza que a gente se dirige às pessoas. O fato da gente ter interesse na nossa vida, não na vida dos homens. Não. Não fique stalkeando, indo atrás de, nossa, meu Deus do céu, será que ele está com alguém? Que diferença vai fazer na sua vida se ele estiver com alguém? Você acha que você vai virar pra ele e falar assim, não, eu não quero mais ficar com você porque você tá ficando com outra mulher? Ele vai virar pra você e falar, é isso. E ponto. Agora, se você se valorizar, se você falar, olha, eu estou com ele até o momento, porque até o momento eu não tenho relacionamento com ninguém, nem ele. Até o momento ele está provando que merece continuar me conhecendo. E até o momento eu ainda não concluí que ele é o cara certo pra mim. Então não tem por que eu estressar minha cabeça. Vou viver minha vida plena. Quando chegar esse momento, se chegar, de eu concluir que ele é o homem certo pra mim, aí sim a gente vai sentar, vamos alinhar o que eu quero, o que ele quer, qualquer coisa eu sigo minha vida e é isso. Não tem BO, não tem drama, é assim. Desse jeito, simples assim, entendeu? Simples assim. Minha mãe fala uma coisa comigo que é o seguinte: nossa, Daniela, ela é excessivamente prática. Tudo pra ela é pegou, fez, é isso aí. Eu falo, mas é claro. Mas é maravilhoso isso pra mim, entendeu? É uma coisa assim que resolve a minha vida. Eu não fico sofrendo, não fico achando que não sei o que eu vou me arrepender. Não. É isso. Não é isso, entendeu? Não tem que inventar BO. Simplifiquem, gente. Simplifiquem a vida de vocês. Isso faz um bem. Isso eleva, assim, nossa alma. Vocês não têm noção como que faz bem pra gente, sabe? A gente se colocar em primeiro lugar, a gente ir atrás dos nossos objetivos, a gente fazer coisas que elevem a nossa energia. Isso é, assim, incrível, maravilhoso, perfeito. Eu sou o centro da minha vida. Eu decido o que é melhor pra mim. Entendeu? Sendo eu, dona de mim, falei aqui no quarto item, dona de mim, da minha vida, das minhas decisões. Mas se um cara que eu tô saindo quiser pagar o jantar, ótimo, meu amor, fico muito feliz, obrigada por essa gentileza. Quer me ajudar aqui a levar as malas? Perfeito, me ajude, por favor, me ajude. Realmente aqui, ó, minhas costas, já malhei muito na academia hoje, tô até meio dolorida, sabe? Se quiser me ajudar, por favor, me ajuda. Fico muito feliz, fico muito grata de você me ajudar. Quer pregar essa prateleira aqui em casa? Nossa, maravilhoso, porque eu não sei mexer com furadeira e também não tô afim de aprender, entendeu? Não tô afim de aprender, socorro. Se você não viesse aqui, eu já ia chamar o marido de aluguel, meu amor, porque, entendeu? Não quero ter que aprender isso, não quero problema, quero cuidar das minhas coisas, as coisas que me interessam, porque negócio de pregar prateleira não me interessa não, entendeu? Então, por favor, que ótimo que você vai colocar aqui, eu tô muito feliz. Desse jeito. Gente, basicamente isso. E detalhe, PS. Tudo que eu falei aqui, itens 1, 2, 3, 4, 5, mantenham. Isso aqui não é pra vocês fazerem quando estiverem solteiras e depois que namorou, casou, esquecer isso aqui, não. Isso aqui é pra você ser interessante na sua vida. Isso aqui é pra você ser interessante pra você em primeiro lugar e não pros homens. Os homens, obviamente, né, você vibrando isso, eles também vão enxergar isso, eles também vão considerar isso, óbvio. Mas em primeiro lugar, isso é ser interessante pra você. Se você é interessante pra você, você é interessante pros homens. Ok?